Por causa dessa quarentena, tem muita gente que eu não tenho visto e que eu tô morrendo de saudade. E aí eu queria uma forma de me aproximar de você, que não tem tido esse contato comigo mais. Mas aí eu queria contar uma história. Só que eu fiquei preocupada, com medo de você não gostar da história, porque eu não sei contar história. Eu não sou contadora. E aqui na clínica a gente divide, né? Cada hora um lê. Então as coisas ficam mais fáceis para mim. Só que aí, quando eu tive esse pensamento de imaginar que você não ia gostar do que eu ia fazer aqui, eu prestei muita atenção e vi que o que estava acontecendo comigo era um erro cognitivo. É uma distorção de pensamento, aquele que a gente chama de leitura mental. Então, eu lembrei dessa história que eu tinha aqui, que é a história do adivinhalhem. Esse monstrinho, esse extraterrestre que às vezes invade nosso pensamento. E eu resolvi te contar a história dele. Para você participar dessa história junto comigo, eu vou te pedir para dar um pause nesse vídeo agora e pegar um lápis e um papel para a gente fazer essa atividade juntos, tá bom? A nossa história começa contando que há alguns anos os alienígenas da galáxia Cérebros Pifados invadiram a Terra. E esses alienígenas ficaram andando por aqui. De uma maneira ou de outra, eles invadem nossos pensamentos e geralmente não fazem muito mal. Só quando a gente está mais ansioso, preocupado, com raiva, que aí sim esses alienígenas invadem nossa cabeça e nos prejudicam. Esse aqui é o adivinhalhem. Ele faz com que a gente pense que sabe o que os outros estão pensando e que a gente também queira que os outros adivinhem o que a gente está pensando. Então eu vou contar para vocês o que aconteceu com a Bruna e a turminha dela. A Bruna gosta muito dos animais. Na casa dela tem 2 gatos, um cachorro e uma calopsita. Ela e os amigos do condomínio gostam muito de brincar com esses bichinhos. Um dia, eles estavam voltando da escola e encontraram um gatinho na rua. A Bruna logo percebeu que ele estava com fome e pegou ele no colo. O João falou: "Você não devia pegar esse gato, ele deve ter uma doença." E a Amanda disse: "Tadinho, parece que ele mora na rua, que ele é abandonado." A Tainá então deu a ideia: "Vamos levar ele para o condomínio e cuidar dele." O que você acha disso? No seu lugar, você também faria assim? Eles acharam uma boa ideia e levaram o gato para o condomínio. No meio do caminho, o João disse: "Mas para casa de quem o gato vai? Minha mãe falou que não quer saber de bicho lá em casa." A Bruna falou: "Lá em casa também não dá." Então, eles concluíram que não dava para levar o gato para casa, porque os pais não iam aceitar. Mas a Amanda teve a ideia de levar os gatos para o quartinho das bicicletas do condomínio. E todo mundo concordou com a ideia. Eles então começaram a se revezar para levar comida, água e brincar com o gatinho. E deram um nome de presente para ele, porque aí, quando eles falassem de bichinho, ninguém ia perceber que estava falando de um gato clandestino. Pense e escreve aí na sua folha. Você já escondeu alguma coisa dos seus pais? O que você escondeu e por quê? A Bruna, então, começou a sentir medo que a mãe dela descobrisse aquele segredo. Ela ficou preocupada sobre como a mãe ia reagir quando ela soubesse que estava escondendo alguma coisa. Essa foi a grande oportunidade para o adivinhalhem ficar forte e começar a influenciar o pensamento da Bruna. Na hora do café, a Bruna pensou que a mãe estava desconfiando de alguma coisa e perguntou: "Mãe, por que você está olhando assim para mim?" "Assim como, minha filha?" a mãe disse. "O que está acontecendo?" E aí a Bruna falou: "Eu não sei. Eu queria saber, a senhora está me olhando estranha." E a mãe falou: "Eu nem percebi." A Bruna então terminou de comer e foi embora. Você já teve essa sensação
De que sabia que alguém estava pensando alguma coisa? Olha aí, o adivinhalem lá na cabecinha da Bruna. No dia seguinte, quando chegou na escola, a Bruna estava preocupada com isso. E a Tainá veio contar para ela sobre as brincadeiras que tinha feito com o presente. A Bruna mal escutou e logo disse: "Ai, Tainá, eu tô com muito medo. Eu acho que minha mãe sabe que a gente está fazendo uma coisa errada." A Tainá falou: "Imagina, Bruna, como que ela vai saber? Só se você contar. E ó, hoje à noite é sua vez de brincar com ele, hein?" Bruna nem respondeu, pois estava tão preocupada que nem ouviu o que os colegas estavam falando. "Bruna, você não está prestando atenção na gente", falou a Tainá. E ela respondeu: "Me deixa, Tainá." E foi embora para a sala de aula. Você já ficou preocupado com alguma coisa que só pensava nisso? O que era? E por quanto tempo você ficou assim? Tainá ficou triste, com raiva e se sentiu mal com o jeito que a Bruna falou com ela. Foi outra oportunidade para adivinharem influenciar os pensamentos dela também. E ela então ficou pensando: ela pensa que eu sou chata, ela acha que é melhor que eu, ela só pensa nela. Na hora do intervalo, Bruna convidou a Tainá para brincar. E Tainá falou que já brincou na biblioteca com a Amanda, que não ia brincar mais. Então Bruna pensou: ela não gosta mais de mim, ela prefere a Amanda. Você já teve algum desses pensamentos do adivinharem? Já achou que sabia o que a pessoa estava pensando? Na volta do intervalo, a professora propôs uma atividade. Ela falou: gente, é muito importante a gente saber quais são os nossos problemas e pensar em formas de resolver. Cada um agora vai pegar a sua folha, inclusive você, e vai escrever um problema que está te incomodando ou que te incomodou. Alguma coisa que te deixa ou já te deixou preocupado. Então a Bruna escreveu: estou escondendo uma coisa da minha mãe e estou com medo que ela brigue comigo quando descobrir. Então a professora disse: agora escrevam várias coisas que você pode fazer para resolver esse problema. Coloque tudo que vem na sua cabeça, mesmo que pareça absurdo. Depois a gente vai avaliar cada opção com calma. Então a Bruna colocou 4 opções: contar para a mãe, pegar o gato escondido e soltar ele na rua de novo, encontrar uma criança que queira adotá-lo ou levá-lo para uma ONG que cuida de animais. Agora eu quero que você liste aí as soluções possíveis para o seu problema. Pode dar uma pausa no vídeo e quando você terminar, você continua, tá bom? Depois então, a professora recomendou que cada um avaliasse os prós e os contras de cada coisa que tinha escrito. Ou seja, o lado bom e o lado ruim de cada uma delas. Então a Bruna escreveu: contar para a mãe. O lado bom: vou ficar aliviada, não gosto de mentir para minha mãe, ela pode ajudar a cuidar do presente, quem sabe até ficar com ele. O lado ruim: minha mãe pode brigar comigo e até me colocar de castigo, porque eu peguei um gato na rua e escondi isso dela. Ela pode levar ele embora e eu nunca mais vê-los. Além disso, os meus amigos podem pensar que eu traí eles. A outra opção: pegar o gato escondido e soltar na rua de novo. A desvantagem disso, o lado ruim: meus amigos vão pensar que eu sou uma traidora e ficar com muita raiva se descobrirem o que eu fiz. E também vou ficar muito triste sem o presente. Mas o lado bom é que minha mãe nunca vai saber o que aconteceu e não vai brigar comigo, eu vou ficar aliviada. Sobre encontrar uma criança que queira adotá-lo. O lado bom: o presente seria bem cuidado. E o lado ruim: todas as minhas amigas não podem pegar mais nenhum bichinho de estimação. Não conheço ninguém que pudesse ficar com ele. Então isso era meio difícil para a Bruna fazer, né? E por último, levá-lo a uma ONG que cuida de animais.
As vantagens, o lado bom, é que as ONGs conhecem bastante gente, seria mais fácil encontrar alguém para ficar com ele. E até que encontrasse, ele seria bem cuidado. O lado ruim é que eu não conheço nenhuma ONG e não posso levar o presente andando pela rua sozinha. Além disso, os amigos também poderiam ficar chateados se eu fizesse isso, porque eu senti falta do presente. Agora pensa o lado bom e o lado ruim de cada uma das soluções que você imaginou para resolver o seu problema. A professora então continuou com a Bruna. Muito bem, agora a gente está quase lá. Você precisa pensar qual é a melhor solução. A Bruna ficou muito confusa. Nenhuma tinha só um lado bom ou só um lado ruim. Mas então ela refletiu. Acho que o único jeito de magoar menos as pessoas e conseguir que o presente encontre o bom lá é contando para minha mãe. Mesmo que ela fique brava comigo e me coloque de castigo, eu sei que ela nunca faria mal para ele. Bruna se sentiu mais feliz e mais aliviada, mesmo que tivesse com um pouco de medo ainda. Nesse momento, o adivinhalhe percebeu que já não era tão forte nos pensamentos dela. A Tainá também fez essa atividade e ela colocou sobre o desentendimento que ela teve com a Bruna. E ela decidiu que seria melhor conversar com a amiga e perguntar por que ela estava estranha mais cedo. Agora é você, escolhe uma dessas opções que você propôs e pensa como que a gente pode colocar ela em prática. A Bruna chegou em casa um pouco ansiosa. Tinha muitos pensamentos na cabeça dela e o adivinhalhe estava ficando forte de novo. Minha mãe nunca vai me perdoar. Ela vai pensar que eu não sou uma boa filha. Ela vai pensar que eu sou desobediente e vai me colocar de castigo. A mãe viu a filha aflita e perguntou: "Que foi, Bruna? Você está muito estranha e agora parece que está pior." A Bruna então começou a chorar. Pensou por um momento em não falar nada do que tinha decidido nessa atividade da escola. O adivinhalhe estava bem forte. Mas no impulso, ela falou entre lágrimas: "Mãe, eu escondi uma coisa de você. Eu e os colegas encontramos um gatinho na rua e trouxemos ele para o condomínio." A Bruna contou toda a história para a mãe e a mãe escutou ela com atenção. No seu caso, o que você acha que de pior pode acontecer nessa sua opção? E o que você acha que de melhor pode acontecer com isso que você escolheu? O que você acha de verdade que tem mais chances de acontecer? A coisa melhor ou a coisa pior? Então a mãe de Bruna falou: "Que bom que você me contou. Agora a gente pode cuidar do presente. A gente precisa levá-lo no veterinário e achar um lar para ele. Ele não pode ficar no quarto das bicicletas." E a Bruna disse: "Mas mãe, a gente gosta tanto dele." E a mãe falou: "Querida, a gente já conversou sobre isso, lembra? Você também sabe que não devia ter escondido isso de mim. Você percebe que podia ter sido pior para ele? Ele pode estar doente ou precisando de cuidado, e do jeito que está agora, não é um lugar adequado." E a Bruna falou: "Eu sei, eu não falei antes porque eu pensei que você ia brigar comigo." A Bruna e sua mãe foram então até o quartinho das bicicletas. Quando elas chegaram, as outras crianças levaram um susto e a mãe da Bruna explicou que não podia deixar o presente lá, que no dia seguinte elas iam levá-lo até o veterinário e procurar uma ONG de proteção aos animais para entregar o presente para doação. As crianças ficaram tristes, mas concordaram com a mãe de Bruna que era a melhor saída. No dia seguinte, na escola, Tainá estava decidida a esclarecer a situação com a Bruna. Tainá falou o que tinha acontecido, como que a Bruna tinha sido grosseira e que ela achava que a Bruna não queria mais ser amiga dela. A Bruna explicou que estava muito preocupada com a situação do presente e que nem tinha notado que tinha sido grosseira e pediu desculpa para Tainá. Amanda então falou: "Vocês perceberam que vocês duas foram vítimas do adivinhalhe?" "Alien o quê?" elas falaram. A Amanda explicou
que tem um alien que influencia a gente a pensar que a gente sabe o que os outros estão pensando. E que quando ele influencia, a gente tira conclusões como se tivesse uma máquina de ler pensamentos. O adivinhar alien perdeu força todas as vezes que elas lembraram que podiam imaginar o que os outros pensavam, mas que isso era só imaginação, não necessariamente a verdade. Usar essa técnica de resolução de problemas, perguntar para as pessoas e pensar em outras coisas que podem estar passando pela cabeça dos outros, são maneiras de manter o adivinhar bem murchinho e sem poder para influenciar a forma que a gente pensa. Olha ele aqui no cantinho escondidinho e agora ele indo embora para o planeta dele. E eu quero saber de você o que você achou dessa história. Se você reconheceu o adivinhar ali na sua vida ou se alguém aí da sua família reconheceu. Então, para você me ajudar agora, eu quero que você me responda. Pode ser com um vídeo, pode ser um áudio ou você escrever para mim uma mensagem de texto. E eu quero também que você tire um print de uma parte dessa história e coloca lá no Instagram e me marca para eu saber que você me escutou. Espero de verdade que você tenha gostado e te mando agora um abraço, já que a gente não pode se abraçar pessoalmente por um longo tempo. Fique bem, as coisas vão se resolver.